Eu estou devendo aos irmãos uma escritura. Ela está em Isaías 65, versículo 24. Isaías 65, 24. Eu a procurei no último culto, eu a citei, mas minha mente me roubou. É porque eu lembrava desse texto em certa posição na palavra, no livro, e eu troquei de Bíblia, então minha memória ficou bagunçada. Mas eu passei naquele dia várias vezes pelo versículo. Eu dizia, era no final de Malaquias, pensei final de Zacarias. Eu sabia que era no final de um dos livros, passei por Isaías e não achei. Mas estava aqui, estava marcado. A escritura é: E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Acharam aí? E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Amém. Obrigado pelos irmãos ficarem em pé. Poder sentar. Às vezes a mente nos falha. Eu falava acerca da terceira puxada, daquela última coisa que se manifestou no irmão Brana, que é algo que estará também em nós. É quando a palavra, o poder criativo, a adoção de filhos nos alcançará. Então, antes que nós clamemos, será respondido por Deus. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Eu gostaria, Senhor, que esse problema fosse resolvido. Está resolvido. Amém. É a profecia. E eu citei aqui, quando o irmão Brana, porque eu creio que ele é um profeta, porque ele não chamou atenção para si. Aleluia. Amém. Ele disse que aquelas coisas que aconteciam nele estariam no povo. E na verdade tem estado, tem chegado. E disse que a noiva fará 100% o que nele estava em parte, na noiva estaria 100%. E não é interessante que nesse quesito, isso casa perfeitamente com o que Jesus disse? Aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço. Mas você sabe, ninguém foi como Jesus. Mas há uma profecia de que nós chegaremos à estatura completa de varão perfeito. Amém. Essa é a adoção de filhos. No livro de Hebreus, conta a história daqueles velhos patriarcas que não alcançaram a promessa porque Deus tinha visto algo melhor a nosso respeito. E esse nosso referia-se a Paulo e à geração dele. E não se cumpriu perfeitamente ali em Paulo. Perfeitamente no sentido de cabalmente. Porque não houve a mudança de corpos, não houve a manifestação dos filhos de Deus, não houve a redenção completa, mas em nossos dias a redenção completa virá. Inclusive nossos corpos mortais serão revestidos de incorruptibilidade, de imortalidade. Nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos para sermos como Ele é. Amém. É o que nós estamos esperando. Aleluia. É uma promessa maravilhosa, você não acha? Amém. Isso está para nós, isso está se aproximando, porque é tempo de alguma coisa acontecer. Quando você vê o diabo cirandando e as forças do mal aumentando,
alguma coisa Deus está para fazer, porque Deus não nos deixa sós. Amém. Quando o mal se manifesta, pode saber que é por vontade de Deus e por determinado momento. Quando eu olho a Escritura, eu quero dizer que a Bíblia, e não canso de falar, é um livro maravilhoso. Não é complicado. Se você acha a Bíblia um livro difícil, é porque você não lê sua Bíblia. E não lê com a ajuda do Espírito Santo. Porque quando você conhece as histórias da Bíblia, que são histórias com H, porque aconteceram, você pode juntar a história de uma pessoa com a história de outra pessoa, fazer paralelos, criar naquilo como uma régua de ações, de fatos que precedem outros fatos. Você pode organizar isto e você vai então ver como a Bíblia é sempre uma história só, contando a redenção de muitas maneiras. Querem ver? Se você pensasse em um soldado, imagine que Israel agora estava recém sendo uma nação, com o seu primeiro rei, Saul, e eles enfrentavam guerras. Imagine então os irmãos, os inimigos cercando o povo de Israel e o povo de Israel se armando para pelejar. Naqueles bons tempos de Saul, o que vocês acham que um pregador podia dizer para eles? Para aquele exército do qual Davi era um soldado? Ou mesmo antes de Davi entrar nas tropas, no tempo que Davi ainda estava tocando suas canções ali no pasto, o que será que um pregador poderia dizer para aquele exército que lutava por Israel? O que eu diria para eles? Olha, vamos nos lembrar aqui, meus irmãos, do que está escrito, que um de vós perseguiria a 1000. Um só israelita vale mais do que 1000 inimigos, ou algo do gênero. Penso que é 1 para 1000. E isso se cumpriu cabalmente quando Sansão também venceu a 1000 homens com a queixada. Vocês não lembram disso? Um de nós só. Porque isso foi antes da história de Sansão, neste caso ainda antes desse período que eu estou mencionando aqui. Lembrem-se da promessa? E finalmente houve um de nós que perseguiu a 1000 homens. Lembre-se, ó soldados de Israel, que o Senhor nosso Deus é conosco. E ele disse que ele entregaria para nós, em nossas mãos, os nossos inimigos, se nós fôssemos fiéis. Ele prometeu que pelejaria conosco. Nós não temos que ter medo. Recordem-se de quando nós saímos do Egito, seguindo nosso profeta Moisés, porque o povo de Israel crê em profetas. Nós, o povo gentil, também deveríamos crer em profetas. É algo comum na Bíblia. Mas, graças a Deus, nesta noite, nós cremos em profetas. Amém. Aleluia. Vocês não lembram como aqueles nossos pais não tinham treinamento de exércitos, treinamentos de guerra, mas eles saíram e com armas improvisadas, expulsaram reis, venceram batalhas? Ora, povo de Israel, imagine nós agora com esses filisteus nos afrontando, os moabitas, ou seja lá qual fosse a nação que fazia frente a Israel nesse período que eu estou citando como exemplo. Lembrai-vos daqueles soldados do passado, os quais foram inspirados e protegidos por Deus e venceram batalhas. Hoje é a nossa vez de vencer batalhas. E saiu então Saul e venceu, e venceu, e venceu. Ora, mas só que vocês sabem a história. Saul cometeu seus pecados e perdeu. E o reino ficou desolado,
Os problemas vieram. Deus, então, não deixaria seu povo sem um guia e escolheu o Davi. Eu estou adiantando a história. Davi escondeu-se porque foi perseguido por Saul pela inveja. Inveja. Em vez de apoiar o homem que Deus está usando, tiveram inveja dele. E Davi nunca teve má intenção com Saul. Amém. E Israel ficou desolado e parecia que estava tudo perdido. Mas então, Deus reconstruiu Israel e fortificou e, na verdade, estabeleceu Israel através daquele pequeno rejeitado, daquele pequeno Davi. E as batalhas maravilhosas começaram de novo e Davi as venceu em nome do Senhor e pondo sempre o Senhor na frente de tudo. Isso não é maravilhoso? Então, se eu fosse um pastor que tivesse que pregar para o exército de Davi, quando o inimigo novo se levantou, eu teria que lembrá-lo do quê? Das batalhas que foram ganhas por Davi no passado e que o rei Saul, antes de pecar, também venceu, e aqueles homens antes do rei Saul e aqueles homens que saíram do Egito também lutaram e venceram. Eu faria a história, contaria a mesma história com mais a história de Saul. Vocês estão me entendendo? Amém. Então Davi morreu e aquela geração foi morta também pelo tempo. Então está Israel agora com outros reis, outros soldados e o mesmo velho inimigo, o diabo, querendo derrotar Israel. Então a tropa de Israel agora, juntada de novo, e o pastor de novo vai lá pregar para eles de novo. O que é que o pastor diria? Ora, aquele Deus que lutou com vocês lá, quando nossos pais saíram do Egito, que depois lutou com os juízes, como Sansão, que um expeliu 1000, e que disse que Deus colocaria o terror sobre os inimigos, e que ajudou Saul com seus exércitos antes do pecado, e que ajudou Davi também. Agora é o mesmo Deus que está hoje ajudando vocês. Não tenham medo, vão adiante. Aleluia. Amém? E nós podíamos seguir falando a mesma coisa. Só tem o seguinte: em Jesus Cristo, a luta mudou. Porque não era mais com espadas. Agora a luta é estritamente espiritual. E aí a coisa fica mais difícil. Porque os inimigos estão agora dentro de nós. Porque Jesus expôs realmente o inimigo. E o inimigo não é o seu semelhante. O seu inimigo e seu pior inimigo é a sua natureza. Não é outra pessoa. Você vê seus problemas dentro de você, não fora. Amém. Jesus chegou no miolo do problema. Então ele disse: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Qualquer que quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Para que você toma uma cruz? Para você morrer nela em algum momento. Traga a sua cruz e me siga. E disse: vocês vão ser odiados pelas gentes. Em certo momento, Jesus disse, e seus discípulos ouviram: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Vocês que pintam os sepulcros dos profetas, com essa atitude vocês provam que sois filhos daquela geração que matou os profetas. Sabe? Sabe quem são os profetas? Aqueles pastores lá do passado que estava dizendo, que pregaram para eles. Porque sempre teve alguém dizendo: vocês não conseguem, vocês não podem. Quem disse que nós não podemos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podemos tudo. Nunca pense que você não pode. Você pode. Amém. Agora, você não manda em você, quem manda é Jesus. Ele sabe de tudo. Deus fez tudo certo, Deus organizou da maneira que ele sabia que era correta. Nós não sabemos, ele sabe. Então Jesus passou a demonstrar qual é o problema, qual é o inimigo.
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O irmão Brana pregou a mensagem intitulada A Maior Batalha Jamais Pelejada. Aleluia. Ou, numa melhor tradução, a maior batalha alguma vez pelejada. A maior batalha que já foi pelejada. Uma questão de tradução. E a maior batalha que foi pelejada, ele vai dizendo e vai explicando, é a batalha que passou-se na mente de Jesus Cristo. Essa é a maior batalha. E foi ali no Getsêmani que a maior batalha aconteceu. Não haviam espadas, lanças ou escudos. A maior batalha aconteceu na mente de Cristo. Porque foi quando os exércitos do inimigo se puseram de um lado em ofensiva e a tropa divina fez frente a ele em um homem só, Jesus Cristo. Aleluia. E o diabo aproximou-se e deu logo o tiro. E disse: você vai morrer. Eu vou lhe matar. E ele sabia que o diabo podia fazer isto. Podia tocar na carne, porque a carne está sujeita. E havia uma profecia que dizia que aquele que fosse pendurado no madeiro seria amaldiçoado. E também estava profetizado que o Messias morreria. E o diabo então veio com a palavra: eu vou lhe matar. Está vendo, seus amigos? Ora, meus irmãos, Jesus Cristo era um homem, como eu e cada um de nós nessa noite. E vocês não acham que ele amava Pedro? Não amava passear de barco com ele? Ou as flores? Você não acha que ele amava o pôr do sol e as manhãs? Ele era um ser humano. Geralmente nós pensamos em Cristo como alguma coisa diferente de nós. E ele era, porque ele era melhor que nós. Mas ele tinha uma carne como nós, ele sentia como nós, ele chorava como nós, ele tinha amigos como nós temos. Ele se sentia só como nós nos sentíamos, ou sentimos. E está vendo? Você vai ser cortado dentre os seus irmãos aí. Você morrerá. E aquilo pesou nele, porque a morte não é coisa boa, não. E você diria: mas por quê? Por que ele... Mas ele sabia, pastor. Ele sabia que ele não teve amnésia do nascimento sexual. Quando ele nasceu, quando ele cresceu, ele sabia de onde ele veio. Quando nós nascemos, nós perdemos a memória apaga do celular e você não sabe o que você fez antes. Mas Jesus não passou pela porta de entrada que eu passei e que você passou. Ele não perdeu a consciência de quem ele era antes de estar aqui na terra. Amém. Nós perdemos nossa consciência do que nós éramos antes dessa terra acontecer. Mas num dia, nossa consciência será completamente restaurada. Há mais da história para sabermos, e a conheceremos num desses dias. Então ele sabia, mas não é só assim. Ele morreria como um pecador. Esse é o problema. Jesus não morreria como um salvo. Pois vou dizer uma coisa aqui para vocês. Qualquer salvo que morreu, morreu melhor do que Jesus Cristo. Porque quando um pecador morre, você sabe, a alma dele vai para o inferno, desce para o lugar de tormento, para a quinta dimensão, o lugar onde estava o jovem rico, se atormentado, onde havia uma divisão entre, naquele tempo onde a história foi contada, ele podia ver o lugar onde estava o Lázaro, no seio de Abraão. Havia um lugar de tormento e um lugar de consolo. É o que a Bíblia diz. Agora, se você me pedir nome para esses lugares, você vai me deixar um pouco atrapalhado agora. Mas há esses lugares. Os nomes não importam tanto. Mas há lugar de descanso para quem morre com Cristo e lugar de tormento. E antes do juízo, inclusive. Não é depois do juízo.
Por isso eu sei que quem morre não está dormindo, não. Lázaro não estava dormindo, nem o jovem rico que morreu pecador estava dormindo. Um estava gozando da presença de Abraão e outro do fogo da chama na língua que ele estava sentindo. Vocês sabem disso, não sabem? Amém. Pois bem, quando Jesus morreu, quem veio buscá-lo não foram os anjos, não. Foram os anjos? Se você quer dizer assim, quem foi que conduziu ele para seu destino, entre aspas, eterno, para a sua morte? Quem foi? Foram os anjos? Não, demônios. Ele morreu como pecador. Morreu condenado. Só que aconteceu um problema. É como se o general entregasse seu melhor soldado para a tropa inimiga. Foi isto. Quem o conduziu, quem o guiou até seu destino não foram os anjos, foram demônios. Não poderiam ter sido anjos. Anjos não levam ninguém para o inferno. Então, qualquer pecador que morreu, morreu melhor que Jesus. Eis o pânico de Jesus, a tristeza, o desespero. Pai, passa de mim esse cálice. Ele não queria morrer, pediu para não tomar o cálice. Porque não é boa coisa morrer condenado. E Jesus morreu como um condenado. Tanto que no Calvário ele disse: Pai, por que meu Deus, por que me abandonastes ou me desamparastes? Ele estava só. O quadro, com certeza, mais triste que você pode imaginar, é um pai dar as costas para o seu filho. Não só isto, é um pai dar as costas para um filho justo, ainda é pior. Mas você sabe, ele morreu. E o diabo, quando chegou ali no Getsêmani, ele estava com tudo, tinha o direito legal de prendê-lo. O diabo, bom, você acha que ele foi enganado? Você acha que o diabo fez tudo sabendo o que é que ia dar certo, o que é que ia dar errado? Você acha que ele matou Jesus pensando que Jesus ia realmente ficar morto? Ou ele pensou isto? Ou ele pensou, não, vou cumprir meu projeto aqui? Será que Deus deu um nó no diabo? Certamente. Quando Jesus morreu, o diabo não sabia o efeito que causaria. Aleluia. É. Se o diabo tem livre-arbítrio, então não vou matar ele, não. Vamos deixar assim o jogo desse jeito aí. Pensem um pouco. O diabo tem livre-arbítrio. Por que então ele mataria Jesus Cristo? Está me entendendo? Bom, eu sei que nós podíamos divagar sobre isso, falar e falar e falar. Mas o fato é que uma guerra grande estava acontecendo na mente de Cristo, onde ele tinha que decidir ir ou não para o Calvário. E ele definiu a guerra quando disse: seja feita a tua vontade. Ora, vocês acham que qualquer inimigo pode pegar você, filho de Deus, e te conduzir para onde quer que eles queiram te levar, sem que seu pai tome uma atitude? Quer dizer, o diabo disse: eu vou dar doença para essa irmã, para esse irmão, e vou matar ele. Tá, e Deus vai deixar isso? Assim, de qualquer jeito? Deus não vai tomar uma atitude a seu favor? Se você é um filho, poupa-lo-ei como um filho a quem me serve bem, é o que está escrito. Um filho que serve a Deus, a seu pai, como é que ele vai deixar os problemas chegarem nele? Não deixa. Então Jesus disse: seja feita a tua vontade. Porque uma folha só cai se ele quiser. Amém. Ele sabe de tudo. Tudo depende de Deus. Então, ele tinha vencido Satanás ali. Satanás pensou que estava com a vantagem no jogo. Mas Jesus, então, suou gotas de sangue, de tamanha pressão que ele estava sentindo naquele momento.
Aquela batalha, obedeço ou não obedeço, fico ou não fico, cumpro ou não cumpro, faço ou não faço. Essa foi a batalha entre o certo e o errado, entre obedecer ou tomar uma decisão contrária, desobediência. Essa é a guerra. Então, fazer ou não fazer a vontade do Senhor Deus. E ele decidiu fazê-lo. No outro dia, ou horas depois, vieram os soldados prender Jesus. Ele estava completamente posicionado em Deus sobre o que ia acontecer, sobre suas atitudes, sobre tudo. Os anjos vieram depois e consolaram a ele, vocês sabem. Ele estava consciente do que ia acontecer e estava tranquilo. Pelo que, uma das coisas mais incríveis que eu encontrei nesta mensagem é isto aqui. Este ponto aqui, que eu não ouvia falar, eu não compreendia sobre isto, mas eu entendo isso perfeitamente hoje. Quando Jesus estava no Getsêmani e os soldados vieram prendê-lo, vocês sabem, Deus o deixou. Em algum momento ali, desde o Getsêmani, ou talvez depois que os anjos consolaram ele, disse, olha, fica firme, vai dar tudo certo. Nós vamos embora, mas nos encontramos. Vou te deixar por aqui, você vai atravessar essa mata aí, soldado. Você vai ter muitas lutas, mas lá do outro lado daquela montanha, nos veremos daqui depois de 3 dias. Aleluia. Amém. E assim foi. Quando os inimigos botaram a mão nele, Pedro tirou sua espada e cortou a orelha de Malco, vocês sabem. E Jesus disse, você não sabe o que é isso, Pedro? Você não sabe que se meu pai quisesse, eu poderia orar agora, pedir uma legião de anjos. E eles viriam aqui e me salvariam. Jesus não estava nervoso porque ele ia morrer. Amém. Você está nervoso porque você vai o quê? Quão fracos nós somos, não é verdade? É verdade. Ele passou as lutas dele, mas venceu em oração. Onde é que você vence suas lutas? Em oração. Agora, se você não se preparou em oração, você fica trêmulo e... Finalmente, quando eles... Bom, e aquele que falou isso não tinha mais nada de divino nele, porque a unção deixou ele. Em algum momento, desde que os anjos o visitou, ou o visitaram, até o Calvário, em algum momento ele não tinha mais a unção divina. Quem estava ali nas mãos dos soldados era um homem comum. Como assim, pastor? Como eu, um homem comum, sem nenhum superpoder, sem nada. Um homem simples. Recebendo chutes, pontapés, socos, cusparadas, chicotadas. Um homem. Não havia nada de divino nele naquele ponto, se você quer entender assim. Porque Deus o abandonou. Se você quer dizer, se você quer entender, ele estava sem o Espírito Santo? Bom, como entender isto? Era um homem comum sem unção, porque ele mesmo disse que foi desamparado. Aquela sombra divina que estava sobre ele não havia mais. Ele era simplesmente um homem, desarmado, como qualquer outro homem. E o diabo, o mesmo velho diabo, pegou ele e bateu nele e amassou ele, esmagou a rosa de Saron. Mas ainda assim, ele creu na palavra de Deus a seu respeito. Ele já havia vencido. Quando ele chegou no Calvário, ele foi crucificado. Quem estava sendo crucificado era um homem. Se a unção não o deixasse, ele não morreria, meus irmãos. Isso é uma coisa tremenda para mim. Amém. Tremenda demais. Aquele que deu vista aos cegos, que trouxe mortos à vida, que curou aleijados,
curou a febre da sogra de Pedro. Tantos milagres e multiplicou os pães, andou sobre o mar. A própria cura divina. Como não poderia ele morrer? Porque a força da vida estava nele. Ele era a vida e a vida é a luz dos homens. Ele não podia morrer. Aquele corpo, Jesus Cristo, não morreria. Não podia morrer. A menos que ele perdesse a unção divina. Aleluia. Aleluia. E ele perdeu. Ele se tornou, talvez você nunca pensou nisto, Jesus se tornou um de nós. Um de nós como? Um pecador. Aquele que morreu na cruz, naquele momento, era igualzinho a mim e a você. Porque se ele não tivesse pecado, ele não poderia morrer. Pensem um pouco aí. Alguém que não pecou pode morrer? Como é que Jesus, não é a regra? No dia que pecares, certamente morrerás. E por que Jesus morreu, então, se ele nunca pecou? Amém. Como? Sabe por quê? Porque havia outra profecia que dizia que ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ora, se ele levou as nossas iniquidades sobre si, ele era o quê? Iníquo. Um pecador. Não que ele tenha agido, mas ele chegou perto de nós e se tornou um conosco e morreu com o nosso pecado. Então o pecado dele foi se juntar conosco. Aqui eu paro. Não foi esse o pecado de Adão também? Vocês lembram da história? Da serpente? Adão não tinha pecado nenhum. Eva veio até ele oferecendo pecado. Ele tinha mais discernimento do que Moisés, com certeza. Ele tinha mais visão do que Elias. Ele quem? Adão. Quando Adão viu Eva, Adão não sabia o finalmente. Moisés era um profeta. Adão era alguém que tinha um grau espiritual menor do que Moisés. Vocês acham? Menor do que Elias? Só tem uma pessoa com que pode se comparar a Adão. Quem é? Jesus Cristo. Então, quando Eva veio estando em pecado para ele decidiu cometer pecado com Eva. Foi. E aí os dois morreram, vocês sabem da história. Voltando aqui, quando Jesus, então, resolveu fazer isto, ele levou o nosso pecado com ele. Por isso que ele morreu. Ele morreu igual a mim, igual a você, como um homem comum. Morreria sem Deus. Por isso, a prova é que tanto que ele morreu sem Deus, que ele foi para o inferno. Agora, as profecias de Deus, da sua palavra, eu tenho que dizer agora então, aleluia, glória ao Senhor, funcionam até no inferno. Porque Deus manda em tudo, na terra, no mar e no céu, como diz o hino, nunca houve e não há problemas para Deus. A palavra de Deus vale no inferno. Amém. Amém. Aleluia. E havia uma profecia que os filhos de Abraão possuiriam as portas, não é isso? Do inimigo. E tantas outras profecias. E quando ele desceu lá, desceu no inferno para cumprir as profecias. Mas a transição disto não foi boa, não. Era um homem sozinho carregando a cruz. Como muitos mártires carregaram suas cruzes, como muitos mártires foram levados para a morte, Jesus, nosso Senhor, também foi um mártir sozinho, crendo na palavra de Deus, crendo em Deus, como um homem. Como pode ser isto? E você crê ainda, pastor, que Jesus e Deus são a mesma pessoa? Certamente eu creio. Amém. Como? Como você crê nisto? Deus fez um corpo no qual habitou. Quem foi esse corpo? Jesus Cristo, homem. E como ele era um homem? Como eu. Você sabe que você tem uma parte de você e você tem uma parte que é divina. Amém. Se você não entende isso, eu preciso ensinar você isso depois. Mas tem uma partezinha de você que não é daqui, que não nasceu no Brasil.
sabe, que está agora mesmo na presença de Deus. Jesus, nosso irmão, era isso 100%. Aleluia. Quando isso foi desconectado, não quer dizer que houve uma divisão de pessoas. Apenas os privilégios que ele tinha, ele perdeu. Vocês compreendem? Vou dar um exemplo. Eu gosto desse exemplo aqui. Vamos imaginar uma tropa de soldados. Então, o general passa ali e novo, e a tropa, alguém diz: general de nada, o senhor é general só porque tem autoridade aí, mas no braço eu venci o senhor qualquer hora. Você não merece ser um general, não. O coroa do bigode disse: como é? Como é que você está dizendo que é mais forte que eu? Ele podia ser preso, mas olha, eu quero demonstrar uma coisa aqui para vocês. Eu estou aqui porque eu mereci, eu treinei e tal. Naquele tempo dos generais de verdade, não aqueles que só estudam. Então o general tiraria suas roupas, suas divisas, seus galões, botaria uma roupa de soldado e diria: muito bem, soldado, agora sou eu igual a você. Vamos ver então se você sustenta aquilo que você falou. Pode vir. Desse jeito. E sabem quem é o velho soldado que desafiou o grande general? Satanás. Disse: você é assim só porque você tem poder. Pois bem, eu vou tirar esse poder todo aqui. Aleluia. E você verá que eu vencerei você da mesma maneira. E não é, o diabo não é o mesmo velho diabo? Ele é assim porque o Senhor o abençoa. Ele está cheio de coisa. Ele tem cheio de fazenda, de gado. É fácil de servir. Tem tudo. Tira as coisas dele, Satanás, e vai ver que ele vai me servir ainda da mesma maneira. Amém. A técnica é a mesma. É o mesmo diabo. Então Deus, ele próprio, desceu, vestiu-se de carne humana, despiu-se de qualquer tipo de poder divino e venceu Satanás. Se ele fez isso assim, Aleluia. e nós nessa noite, nós podemos, como homens de carne e osso, não por nós mesmos, mas inspirados pelo Espírito Santo, ficou bem mais fácil, podemos vencer o diabo. Vocês compreendem? Jesus tinha um nascimento limpo para se valer disso, mas nós temos o novo nascimento. Está igual. Nós podemos vencer o inimigo. Está chegando a hora em que nós deveremos manifestar aquilo que nós somos. Deixar as brincadeiras de crianças e largarmos nossas bermudas e calções e vestir calças de homens e irmos para cima de Satanás e vencermos a batalha. Amém. Que Deus nos ajude. Amém? Eu fiquei empolgado. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Nós podemos vencer o diabo. Amém. Como homens. Não é como sem nenhuma inspiração, não é com nenhum poder sobrenatural, não. E o poder que nós temos é obedecer a palavra. Compreendem? Quando você obedece à palavra, você está exatamente em lugar seguro. O diabo não pode avançar. Se ele te segura, você estando com a palavra, ele é um alvo marcado por Deus. Receberá uma flecha divina, morrerá. Compreendem isto? Porque a palavra está toda marcada e Deus cumprirá cada tio, cada jota da palavra de Deus. Então fique onde a palavra disse para você ficar, porque você estará seguro. O inimigo não terá como entrar, e se entrar, não terá por onde fugir. Vocês entendem? Amém. Aleluia. Deus abençoe a todos. Eu quero ler com os irmãos para encerrar o que eu ia ler para começar. Salmo 106. Todos acharam?
Diz assim sua palavra: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça, todos os tempos. Em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije na tua herança, com a tua herança. Nós pecamos e nossos pais cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das suas misericórdias, antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Poder sentar. Vou continuar a leitura. Não obstante, ele o salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto, e livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do seu inimigo. E as águas cobriram seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez desfinhar as suas almas, e tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra, engoliu a Datã e cobriu a gente de Abirão, e lavrou um fogo na sua gente, a chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida, e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no mar vermelho, pelo que disse que os teria destruído, se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele naquele transe para desviar a sua indignação a fim de os não destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuravam em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor, pelo que levantou a sua mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Também se ajuntaram com Baal Peor e comeram os sacrifícios dos mortos, assim o provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo, e cessou aquela peste. Isto lhe foi reputado por justiça de geração em geração, para sempre. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com os seus lábios. Não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera, antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras, e serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com seus feitos, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança. E os entregou nas mãos das nações, e aqueles que os aborreciam se assenhorearam deles. E os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos.
muitas vezes os livrou. Muitas vezes os livrou. Mas eles provocaram-no com seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor, e lembrou-se do seu conserto, e compadeceu-se segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Amém. Irmãos, fiquemos de pé, vamos orar. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, esta é a tua palavra que não mente, Senhor. E a verdade é bem simples, Senhor. Nós somos maus e tu és bom, Senhor. Nós somos impacientes e incrédulos. E o Senhor é misericordioso e bom, benigno, Senhor, piedoso. Como neste exemplo do povo de Israel, que durante muitas ocasiões foi libertado e presenciou maravilhas da tua parte, e cedo se esqueceram do que o Senhor fez. Indignaram o Senhor muitas vezes, irritaram o Senhor, tiveram inveja de quem o Senhor enviou, Moisés, se misturaram em Baal Peor, fazendo abominações, não destruíram aqueles que o Senhor mandou destruir, antes imitaram aquelas pessoas erradas, Senhor, tomaram os ímpios como exemplo. Ó Deus, misericórdia, Pai. E o Senhor continuou tendo misericórdia do povo, Senhor. Foi assim que deste povo, cumprindo a tua palavra, nasceu o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Não porque Israel merecesse, mas porque são muitas as tuas misericórdias. Israel não merecia o Messias, mas havia uma promessa para Israel acerca do Messias. E tu cumpristes a tua palavra. Tampouco, Senhor Jesus Cristo, nessa noite, nós merecemos a tua presença, a tua graça. Não merecemos, porque nós somos como Israel, cheios de falhas, Senhor, e rebeldias, Pai. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, de mim e dos meus irmãos. Tu segues sendo bom Deus misericordioso, e nós seguimos sendo homens maus e pecadores. Mas, Senhor, tu sabes lá dentro de nós, lá onde só tu podes alcançar. Tu sabes o desejo de cada um de meus irmãos e meu desejo de te servir, Senhor. Nós estamos hoje no último dia, Senhor, num tempo tão complicado, Senhor. Nós precisamos tanto do Senhor. E nós reconhecemos que nós somos como Israel. O Senhor nos abençoa hoje, daqui a 2 dias, nós estamos pensando e murmurando e nos maldizendo, Senhor. E gloriando, porque chamamos a atenção mais para os problemas do que para o Deus que resolve os problemas. Parece que o problema é maior do que aquele que pode dar a solução, e não existe nenhum problema tão grande para o Senhor. Não há problemas para ti, Senhor. O problema, sim, é a minha incredulidade, Senhor. Por isso eu peço misericórdia, perdão, Senhor, juntamente com o teu povo, sabendo que tu és um Deus tremendo,
sabendo que há maravilhosas profecias, promessas acerca do teu povo, como esta: pedi, dá-se-vos-á. Não é complicado, Senhor. Se temos alguma necessidade, apenas pedimos e o Senhor nos dá. Buscai e achareis. Batei, abri-se-vos-á. Ó Deus, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Ó Deus, nós somos incrédulos, Senhor. Nos perdoe nessa noite por nossa incredulidade, Senhor, que é pecado, Senhor. E nos concede sermos positivos, firmes e constantes, abundantes em Ti, Senhor. Porque não há derrotas, não há fracassos em Ti, Pai. Nós temos lutas pessoais. Tu sabes, Senhor Deus, da luta de cada um de Teus filhos nessa noite, em seus lares, em seus empregos, com seus familiares, doenças, aflições. Eu oro que este culto sirva de renovo para cada um deles. Amém. E que eles se lembrem que nós somos vencedores. Nós somos os vencedores. Por Cristo Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor Deus, nós também estamos com problemas, Senhor, aqui na igreja, Tu sabes. Nós temos que decidir. E pedimos, Pai, que Tu entres em cena, Senhor, e resolvas para nós. Tu és tão bom, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado. Obrigado pelo consolo. Obrigado porque nós temos a quem recorrer. Ó Deus, eu oro não só por essa igreja local, mas por cada irmão que crê nesta mensagem, espalhado aqui pela Bahia, Senhor. Os nossos irmãos do sertão, oramos que Tu firmes a fé deles, Senhor, e que eles creiam na Tua palavra, e que Tu nos ajudes a irmos adiante com este evangelho. E onde quer que haja um filho Teu, Senhor, dentro ou fora desta mensagem, eu oro que Tu o abençoes, que Tu o ajudes, Senhor, e que nos dê sabedoria para irmos até eles conforme Tu permitires e pregarmos este evangelho do tempo do fim. Que eles sejam batizados em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, e se vistam da Tua palavra para o arrebatamento. É o que desejamos para nós mesmos, Senhor. Obrigado pela vitória na cruz, que nos garante a vitória, Senhor. Porque a vitória contra Satanás aconteceu lá atrás, não no futuro. Já aconteceu. A condenação já foi proferida. O documento já foi assinado. Ele será preso, julgado e condenado. Obrigado, Senhor Jesus, porque é uma questão apenas de tempo. Nos ajude, Pai, a tomarmos posição corretas em nossas vidas particulares por Ti, para que o Senhor tenha um bom soldado para usar quando o mal se levantar. Fortifica cada um de nós nessa noite, para sermos a Tua igreja aqui nesta cidade. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós Te oramos. Amém. Aleluia. Diga, Deus abençoe a seu irmão. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que ele ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar.
sofri na cruz pra te resgatar.